E aí, pessoal? Hoje então vamos falar de cosmologia, teoria de cordas e universo primitivo, com Ulisses Portugal. Então, vamos, vamos colocar, vamos chamar o... E aí, Ulisses, Sim, tranquilo? tranquilo. Tá, então, hoje então Física e Conversa vai ser com Ulisses Portugal, que é estudante de Física Teórica, faz mestrado em Física Teórica no IFT, Unesp. E estuda isso, né? Estuda cosmologia, teoria de cordas e como isso se, imagino que seja isso, que como essas coisas se conectam no universo primitivo, né? Sim, sim. É basicamente aplicações da DSFT, que é meio que uma parte da teoria de cordas, e aí eu estudo uma aplicação disso em cosmologia. Hum. Ah, tá. Então tem a ver com a correspondência DSFT, Sim, sim. que, que é uma coisa que a correspondência a DSFT, ela faz uma conexão entre teoria de cordas e teoria e física de partículas, de certo modo, né? E teorias de campo, né? Sim. Ela é uma correspondência entre uma teoria de cordas num determinado espaço e uma teoria de campos na fronteira desse espaço. Ah, e de que forma, então, quer dizer, tu- e, e isso tu usa, então, como uma aplicação em cosmologia? Tipo, de que forma isso se aplica? Então, no caso da cosmologia, você pega o nosso espaço quadridimensional e aí você usa essa correspondência para relacionar com uma teoria em três dimensões, que seria na fronteira do nosso espaço, do universo, corresponderia a t indo para mais ou menos infinito. Hum, Então, se tem uma teoria que parece diferente, mas ela é equivalente, então ela também descreve a evolução do universo. E o interessante da DSFT, ou a holografia, como também é conhecida, é que ela relaciona a, quando o acoplamento na teoria no bulk, que chama, que é o bulk, seria o espaço onde está definida a teoria de cordas, e então quando o acoplamento no bulk é fraco, o acoplamento na fronteira, na teoria de campos, é, é forte e vice-versa. E, e assim, quando o acoplamento na teoria é forte, isso quer dizer que a gente não sabe escrever, certo? Porque a teoria de perturbação não funciona. E isso tanto em teoria de cordas quanto em teoria de campos, né? sim, sim. Então, basicamente, quando, quando a gravitação no nosso universo é muito forte, e isso acontece no universo primitivo, a gente não sabe descrever isso bem, usando a relatividade geral, que é a teoria que descreve a base da cosmologia. Hum, Mas a gente pode usar essa correspondência para descrever isso usando uma teoria de campos na fronteira, que ela teria o acoplamento fraco. Então, você pode usar a teoria de perturbação. então, tipo, tipo assim, tu quer estudar, por exemplo, esse modelo, essa,
A aplicação em cosmologia, então, seria olhar para o universo primitivo, tipo assim, o início do universo, vamos dizer assim, onde a gravitação é a força que domina das, das quatro forças que a gente tem, ou, tipo assim, tipo assim, a gente tem gravitação, força forte, força fraca e força eletromagnética, né? E aí a Sim, gravitação, ela é normalmente considerada mais fraca, né? Mas tu tá dizendo que nesse regime do início do universo, ela é a força que domina, que é a sim. mais forte de todas. É que assim, quando você vai para energias muito altas, essas forças, na verdade, elas têm uma unificação, né? Aham, pode crer. E tipo, e o acoplamento fica forte, aí por isso tipo, tu não sabe resolver analiticamente, é, tu não entende o que significa, vamos dizer assim, essas interações dadas por essa força unificada. Isso. É que assim, a cosmologia ela é baseada na relatividade geral, certo? E Tá. aí, é, só que a relatividade geral ela só vale para energias relativamente baixas, abaixo da massa de Planck. Aí quando você chega em energias da ordem da massa de Planck, você precisa de uma teoria de gravitação quântica. Uhum. Seria a teoria de cordas. Ou pela ADS-FT, você pode definir a gravitação quântica a partir dessa correspondência e descrever ela na fronteira com uma teoria de campos. Então, tipo, então quando tu sabe tu sabe que tu vai precisar de um regime de gravitação quântica no início, no universo primordial, e então tipo, tu assume que vai ser uma teoria de cordas e daí tu usa essa correspondência, que seria uma correspondência matemática, né? De teoria de cordas com teorias de campos. Sim, uma correspondência quer dizer que elas são duas teorias que são aparentemente completamente diferentes, mas que no fundo elas descrevem a mesma coisa. E aí você tem meio que um dicionário entre os objetos de uma teoria na outra teoria. Ah, é o cenário perfeito daí, né? Porque se tu olha no nível, tipo assim, se tu olha então nesse regime de seria gravitação, tipo, gravitação quântica e é com alta, tipo assim, a interação é muito forte, então tu não sabe resolver com teoria de perturbação, mas daí pela correspondência tu vai ter tipo, uma teoria de campos com acoplamento fraco. Sim, sim, exatamente. Quer dizer, por um lado, isso é muito bom, porque aí você consegue descrever uma teoria no regime de acoplamento forte, usando a correspondência, mas, por outro lado, também que essa correspondência, na verdade, é uma conjectura, tecnicamente. Ah, É uma prova 100%. E aí, o fato de trocar o acoplamento forte por acoplamento fraco, aí fica difícil de verificar a correspondência. Que aí o que você consegue calcular numa teoria, você não consegue na outra. entendi. Tipo assim, é um passo de fé de que realmente essa correspondência existe. Sim, mas tem bases muito fortes, né? Tem Sim, sim. razões muito boas para acreditar, né? Mas não tem uma prova ainda, tecnicamente. Uhum. E aí quando tu estabeleceu isso, tu estabeleceu essa conexão da cosmologia nesse regime de gravitação quântica, né, de início do universo, com uma teoria de campos que é fracamente acoplada. O que que tu pode fazer com isso? Tu pode, por exemplo, pegar essa teoria de campos, calcular diagramas de Feynman e tal, calcular espalhamentos, e isso vai significar alguma coisa no universo primordial, primitivo. Sim, é exatamente isso que a gente faz.
Então, na cosmologia, tem um negócio que chama radiação cósmica de fundo, que é uma radiação que foi produzida no universo primitivo. Assim, no início do universo, você tinha os prótons e os elétrons, eles estavam desacoplados, certo? Estava tudo ionizado, e aí os fótons, eles interagiam com os prótons e elétrons, por espalhamento Thomson. Então o universo era opaco, porque os fótons não conseguiam viajar muito, porque eles logo encontravam uma partícula carregada. E aí, eventualmente, você tem o que se chama de recombinação, que é quando os prótons e os elétrons se juntam para formar átomos neutros, e aí os fótons ficam livres. E aí você tem o desacoplamento dos fótons, e esses fótons desacoplados, eles formam essa radiação quase de fundo, que ela dá meio que uma foto do universo primitivo. E a observação dessa radiação cósmica de fundo ela é um dos observáveis mais importantes em cosmologia, que ela traz muitas informações sobre o universo primitivo. E aí você tem o que chama de espectro de potências, que assim, a radiação cósmica de fundo, ela tem um espectro de corpo negro, né? E aí ela é quase isotrópica, quer dizer, em qualquer região que se olhe, ela parece quase exatamente a mesma, só que você tem pequenas flutuações. Tipo, algumas regiões são um pouquinho mais frias ou mais quentes do que outras. Tipo assim, São, flutuação de energia dos fótons. sim, é, é que a radiação de corpo negro, você pode definir uma temperatura, certo? Uhum. Então, essas flutuações são flutuações de temperatura e também tem as flutuações de polarização dos fótons. Hum. E são flutuações bem pequenas, da ordem de 10 a menos 5 da amplitude média. Mas elas são pequenas, mas elas têm informações muito importantes. Pô, que interessante. Então, tipo, não só a temperatura dos fótons que vem, mas, não só a temperatura dos fótons da radiação de fundos são medidas, mas a polarização também é medida. Sim, Pode crer. Bom, isso é tipo assim, isso que tu tá falando seria tipo dado experimental, de certa forma. é, A maneira como tu vai olhar pro universo primordial, pro universo primitivo. isso. E aí, o que acontece é que você tem essas flutuações, e aí você pode fazer uma decomposição em harmônicos esféricos, certo? E aí você obtém o que chama de espectro de potências. Ok. Seria tipo uma série. É tipo uma série de Fourier, assim, é tipo um decompor em modos de. Sim. Isso. É uma série de Fourier, só que é uma série de Fourier numa esfera, certo? Aham. Eu tô olhando para as frequências de variação da temperatura ao longo Isso. de todas as direções. Tá, pode crer. Então você faz essa expansão em harmônicos esféricos e aí você calcula as funções de correlação dos coeficientes. Hum, E aí isso é o que chama de espectro de potências. E aí, como a gente estava falando, na ADS-FT se relaciona a teoria com uma teoria de campos na fronteira. E aí, esse espectro de potências ele é relacionado com funções de correlação do tensor energia-momento nessa teoria de campos. ok. Tipo,
tipo assim, tu precisa, nisso que tu falou, tem todo um processo de interpretar o que que seria essas correlações, como é que é o nome? Correlações de potências? Ah, Espectro de potências. espectro de potência. Teria que, tipo assim, existe um ponto de tu entender de que forma esse espectro de potências está correlacionado com a teoria de cordas, a teoria de gravitação quântica, aí fazer a, a, a equivalência a DSFT e aí olhar para o que que isso significaria na teoria de campos equivalente, né? Isso. É, assim, a ideia é que esse espectro de potências, ele é observado, certo? A gente mede ele e, e aí a gente quer ver quais teorias que prevêem o espectro, né, corretamente. Então, a gente obtém essa relação entre o espectro de potências e a função de correlação na teoria de campos. E aí a gente calcula essas funções de correlação do tensor de chamamento, usando a teoria de perturbação, ou seja, diagramas de Feynman. Uhum. E aí a gente vai ver se isso dá o espectro que a gente observa. E, Pode. a gente encontra que ele dá certo, na verdade. Quer dizer, depende de qual teoria de campo você considera na fronteira, né? Mas tem teorias de campo que dão certo. Entendi. Tipo, que tipo de teoria de campos é? Normalmente, quando se fala em ADS-FT, você está falando de teorias de gauge, né? Eu não sei, Sim, não sei muito sobre isso. sim, Então, teoria de campo. seria uma coisa tipo eletromagnetismo, tipo força forte, assim. Sim, isso. É uma teoria de Young-Mills, que chama, né? É, então, você começa com uma teoria de campos, uma teoria de Young-Mills, genérica, assim. Você coloca um número qualquer de escalares e de fermions. E, e tem o campo de gauge também, claro. E aí você vê quais valores dos parâmetros que dão que quando você calculou o espectro, dá o espectro observado. Pode crer. Tipo assim, esses parâmetros que tu fala seriam tipo os acoplamentos entre um campo de fermions com Isso, o campo de gauge e tal. Os acoplamentos, assim. isso. Os acoplamentos, o número de campos, número de escalares, número de fermions. Uhum. Isso basicamente. Pode crer. E isso tu vai então querer fitar, vamos dizer assim, fitar fazer todo o processo de volta do processo de equivalência, tipo, da equivalência DSFT e fitar isso com esse espectro de potências. E aí ver quais são Sim, os melhores valores dessas constantes, desses acoplamentos e tal. isso. Pode crer. E assim, a teoria que a gente tem agora do universo primitivo é o que chama de teoria da inflação, que ela diz que no universo, no começo, teve um período de expansão exponencial, aproximadamente exponencial. E aí essa teoria ela também é capaz de prever essas flutuações e ela dá um espectro mais ou menos correto também. Então a ideia é ver se essa cosmologia holográfica ela consegue descrever melhor do que a inflação. Ah, então seria essa ideia de tu olhar para essa equivalência DSFT é uma coisa, é uma alternativa, ao invés de tu olhar para algum modelo de cosmologia, tipo o modelo da inflação. Isso. Quer dizer, para ser mais preciso, ela inclui a inflação, que assim, a inflação se descreve usando a relatividade geral. E aí, quando a relatividade geral é válida, você
você consegue usar a inflação. Só que aí a cosmologia holográfica, ela Deu, deu uma pequena travada aqui, não sei se foi só pra mim. Agora voltou. Então cortou um pouco das últimas coisas que tu falou, então não sei bem o que tu falou, hum, mas estava falando que, tipo, a inflação faz parte da relatividade geral, né? E, e, de certa forma, então, esse modelo essa coisa de ADS-FT, bom, se tu quiser então, explicar aí, de novo. usando a DSFT, você consegue descrever regimes em que não dá para usar a relatividade. Então, são Ah, modelos que não estariam inclusos na inflação. entendi. É mais geral. Sim. E aí tu consegue, tipo, bom, é, tu tem então um modelo de universo primitivo, tu consegue pegar esse modelo, que na verdade tu tá usando, tu tá num regime de gravitação quântica, tu tá usando, tipo, teoria de cordas, né? Sim. E tu consegue, então, pra essa teoria de campos. Que esses campos dessa teoria de campos equivalente, eles não são campos físicos, né? Esses campos de Fermi, os campos escalares e campos de Gauge, eles não correspondem a, sei lá, uma física de partículas. É uma coisa completamente matemática, né? Não sei. Aí é uma questão meio filosófica, né? Pode crer, De, de qual descrição é real. pode crer. Mas, tipo, Mas, não são as partículas da forma como a gente entende. entendi. Não são as partículas do modelo padrão e tal. Não. Bom, aí. E essa relação, por exemplo, que tipo de, por exemplo, ao que correspondem esses, eu não sei se isso é uma coisa simples de visualizar, de entender, ao que correspondem, como é que é essa relação entre essa teoria de campos e essa teoria de cordas que corresponderia então ao universo mesmo. É, tipo assim, porque é uma coisa abstrata tu falar de o espectro de potências da radiação cósmica de fundo, né? Sim. Então, assim, no book você tem uma teoria de cordas, e aí você tem vários campos, né? E aí você tem uma correspondência de um para um desses campos no book, com operadores na fronteira. E é, tem uma direção radial, que chama, que é a direção extra que tem no book, que não tem na fronteira, certo? Sim. Essa direção Tipo, a radial, fronteira é literalmente a fronteira do universo, assim, tipo, eu posso visualizar como sendo, tipo, a fronteira no infinito, assim, isso, só pra... Tá, pode crer. Aí a coordenada radial seria a distância da gente aqui até a fronteira do universo. sim. E, e a translação nessa direção radial, na teoria de campos, corresponde a o grupo de renormalização. É, então, você tem essa correspondência, como eu falei, entre os campos no bulk e na fronteira, e
um exemplo mais simples disso é que a métrica no volt corresponde ao tensor de energia momento na fronteira. E daí Ou essas seja, flutuações, a métrica, tipo, então a geometria do espaço-tempo, do bulk seria, tipo, no espaço-tempo nosso aqui, vamos dizer. A geometria corresponde à energia e o momento dessa teoria de campos na fronteira. sim. E aí essas flutuações que se observa na radiação cósmica de fundo, elas são flutuações na métrica também. E aí é por isso que o espectro de potências é relacionado com a correlação do tensor de energia-momento. Cara, isso é bem maluco. Eu acho bem maluco. O Lucas fez uma pergunta. O que seria a fronteira em um espaço DS? Não seria um espaço aberto, sem fronteira? Primeiro, o que é um espaço DS? DS é, o, é basicamente um espaço que tem uma expansão exponencial. De uma forma simplificada, é isso. Então, na verdade, a correspondência entre o espaço DS e a matéria de campos, na verdade, ela é definida a partir da correspondência em ADS. E aí você tem uma fronteira bem definida em ADS, certo? E ela é definida por uma rotação de Wick. Então, o espaço DS, se você pegar o tempo e fazer a rotação, botar um fator de I, né? Aí você obtém um espaço ADS. E aí você pode definir bem essa correspondência. Ah, então, por exemplo, porque tipo, tem um rolê que é. Tipo assim, ADS e DS, então seriam tipo geometrias diferentes do espaço-tempo, né? Sim, E tipo, tem um rolê que a geometria do nosso espaço-tempo é mais parecida seria com o DS. sim. É, na verdade, Só que, tipo, a o, correspondência não vale nele, né? ela vale se definir a partir dessa rotação de Wick. É que pode crer. A gente falou. Que seria, É, tipo, a rotação de Vick é um processo matemático, assim, a princípio, né? sim. É, então, o DS é porque a gente está, na verdade, descrevendo o período no universo primitivo, que seria a inflação, certo? E aí você tem uma expansão exponencial, que é um espaço DS. Então, por enquanto, tá tudo certo. A gente dá para assumir que tudo isso se aplica ao nosso universo. Então, esse modelo, usar essa teoria de campos equivalente ao nosso universo primitivo é algo que que está correto, né? Sim. Bom, e eu poderia, tipo, buscar conhecer alguma coisa a mais sobre o universo primitivo olhando para teoria para teoria de campos, tipo assim, algo que a gente não necessariamente observa. Algo que a gente não observa. Bom, se bem que isso não é uma pergunta muito científica, né? É, acho que, em princípio, pode ser, mas se- o mais interessante é obter algo que a gente consegue observar, para Uhum. confirmar. É. Ou então talvez algo que a gente ainda não observe. Sim, isso seria interessante.
fazer uma previsão de algo que a gente pode observar no futuro. É, tipo, é possível. Sim, Eu fiquei com uma dúvida também na questão de, tipo, ok, a gente está olhando pra radiação cósmica de fundo, né? E que nem tu falou, essa radiação, ela é um retrato do universo no momento em que os fótons, eles passam a, a irradiar sem colidir com os prótons e elétrons, enfim. Mas a minha pergunta isso. é, esse ponto no universo já não é um ponto mais depois de quando tipo assim, a gravitação, a descrição de gravitação quântica, ela ainda é válida ou ela ainda é relevante nesse ponto? Ah, boa pergunta. Não, na época da recomendação, você tem a descrição é, usando relatividade, ela funciona bem. Mas o negócio é que essas flutuações elas são geradas no universo primitivo e aí a gente consegue calcular a evolução delas até essa época. Pode crer. Tipo, uma coisa que ela vai ser relevante bem no início do universo, mas que a partir disso tu consegue ver como como essas correlações se propagam até o momento que a gente consegue medir, vamos dizer. Isso. Então, elas são geradas nessa época que tem a descrição holográfica, mas é, elas evoluem até a época da recomendação, e aí é isso que a gente observa na CMB. Mas elas não E são aí, geradas na época da recomendação. pode crer. E essa evolução tu calcula na teoria de campos equivalente ou usando a teoria de cordas mesmo? Na teoria de campos. Tipo, tu pode continuar porque tem esse lance de que na teoria de campos tu consegue calcular as coisas porque o acoplamento é fraco, porque o acoplamento da teoria de gravitação quântica é alto, né? Mas esse acoplamento ele continua nesse regime perturbativo, mesmo na época de radiação de fundo. Não. Na verdade, não é perturbativo. Mas o que acontece é que as situações são geradas e aí você consegue calcular o espectro e esse espectro basicamente continua o mesmo até essa época. Pode crer. Ó, o Lucas fez mais uma pergunta. Vamos ver. O que acontece com a fronteira no processo de Wick rotation? Isso é basicamente tipo tentar entender Wick rotation no sentido físico, né? Ah, tá. Então, assim, você começa com o universo DS, e aí você faz essa rotação de Wick para um ADS, e aí você usa a correspondência, você obtém uma teoria de campos tridimensional. E aí, para obter a teoria de campo que corresponde ao nosso universo, você tem que desfazer essa rotação. E aí, você pode definir, você pode desfazer essa rotação nas variáveis da teoria de campo. Isso corresponde basicamente, a multiplicar o n, o número do grupo de gauge, é um SUN. Essa rotação na teoria de campos corresponde a adicionar um fator de i nesse n. Então seria uma teoria SUIN. Hum. Ah, o Matheus perguntou também.
além das correlações da é, CMBR, seria a radiação de fundo, né? Além das correlações da radiação de fundo, este modelo diz algo sobre espectro de potência de ondas gravitacionais primordiais. Sim, dá para calcular também. Chamam o espectro tensorial. Só que na verdade, as flutuações tensoriais elas não foram observadas ainda. Mas é uma coisa que é acredita tanto pela inflação quanto pela cosmologia holográfica. Quanto pela cosmologia, o quê? Holográfica. Ah, holográfico. É essa teoria que a gente está Sim, falando. pode crer. Holografia. Tipo, interessante, porque na verdade, hoje em dia, o único tipo de medida que a gente tem, então, é medida de radiação eletromagnética. Só que a gente, tipo, agora que a gente está observando ondas gravitacionais, existe então essa possibilidade de que a gente meça, então, tipo, uma radiação de fundo de gravitação. Sim, Né? exatamente. É, então, como a radiação quase de fundo, são fótons, é um vetor, né? Então não tem como observar flutuações tensoriais nessa radiação. Mas agora, como a gente está começando a observar ondas gravitacionais, existe essa possibilidade de a gente, no futuro, observar o espectro tensorial. O João Pedro, o João fez uma pergunta relacionada com a pergunta do Lucas. É como se a correspondência e a rotação de Vix, como se a correspondência e a rotação de Vic comutassem? Tipo assim, tá tudo bem você fazer você fazer rotação de Vic depois de ter feito a correspondência, vai dar a mesma coisa. Sim, é basicamente isso. Pode dizer que ela se comuta. Hum, tipo, ok. É, essa correspondência a DSFT, bom, tu fala que a gente, tipo, atualmente ela é uma conjectura, né? Mas tu falou, se eu não me engano, tu falou que nesse limite, por exemplo, tu tá olhando a gravitação quântica em limite de autoacoplamento, né? Que aí Uhum. fica baixo acoplamento na teoria de campos, e nesse limite tu não tem certeza, não se tem certeza hoje em dia se existe, se essa correspondência ela é válida, mas é uma, mas tipo em algum regime a gente tem algum tipo de, de realmente prova da equivalência, assim. Cortou você aqui. O Ah, cortou, né? que seria? Não, tipo assim, existe já uma prova da equivalência em algum tipo de regime? Uma prova completa, não. Tá, pode crer. É tipo só. Eu não sei, eu não sei, é tipo estruturas similares e aí tu faz a associação, assim, eu não sei como é que, como é que é a ideia, a motivação, assim, de ADS-FT. Ah, não sei. Vou Eu acho estudar que de essa é novo uma para pergunta você. meio. É uma pergunta meio, sei lá. Ó, o Lucas perguntou assim: quais são os observáveis em quantum gravity no DS? Em outras palavras, as funções de correlação na CFT, na teoria conforme de campos, após mandar n para IN, são duais ao que no DS? Elas são duais ao espectro de potência. São funções de correlação das flutuações, basicamente.
E tipo, olha, essa conexão entre o espectro de potências e a teoria de cordas, tipo, como é que se dá? Porque acho que não é muito complicado, né? Mas a ideia é, tipo, o espectro de potências está falando é um espectro de fótons, né? Então, você está olhando os fótons como, é, tipo assim, como vibrações da corda, enfim, como, como, tipo, é a teoria de cordas normal, assim, eu não sei o que eu tô perguntando, na verdade, mas Tipo, na verdade, os fótons nessa época da recomendação, você pode escrever usando a relatividade geral e modelo padrão. Você, é, não precisa da teoria de quartos, na verdade. tá, pode crer. O, bom, não sei. O Lucas, ele perguntou, isso não seria algo é, diff covariant, covariante sobre diffeomorfismos? O que é o espectro de potência? Bom, não sei, vamos esperar ele responder. É, isso mesmo. Sim. É, É, nesse meio tempo agora me veio uma outra questão que é a seguinte, se, se, se a gente conseguir, é, olhando nessa teoria de campos equivalente, fazer algum tipo de previsão, por exemplo, da radiação de ondas gravitacionais, radiação de fundo de ondas gravitacionais, e bater com o que a gente observar, isso pode significar ó, que teoria de cordas é uma descrição válida de gravitação quântica? é, poderia considerar como uma evidência, mas sei lá, pode ter outros modelos também que prevejam Deu uma. esse espectro tensorial. Porque a inflação, ela também prevê, na verdade. Hum. Tipo, só se tivesse alguma coisa específica que o modelo holográfico previsse que apenas a inflação não prevê, né? Sim, E não. Aí, bom, aí teria que fazer as contas para ver se existe alguma diferença ou não se espera ter algum tipo de diferença, não sei. sim, tem algumas diferenças. Pode crer. Isso é interessante, né? Sim. Ó, então é gauge dependent. Então, o espectro de potências é gauge dependent. Como seria um observável físico? O- Tipo assim, se eu tenho algo que é gauge dependent, eu não espero que isso seja um observável?
Tipo, gauge dependent seria tipo dependente da simetria da teoria, né? Então, Sim. de certa forma, seria uma coisa, essas perguntas me Sim. confundem. Na verdade, na verdade são. Você tem que calcular o espectro de potências, você tem que pegar combinações que são gauge invariant das flutuações da métrica. Então, no final observável que tu tem é alguma coisa que é invariante, então, sobre essa simetria de gauge, de diffeomorfismos. É, É um observável mesmo, sim. pode crer. Bom, será que essa questão de a radiação de fundo de ondas gravitacionais é algo que tem uma estimativa de ser observado, assim? Será que as pessoas, Que eu saiba, não. por ex- acho que não, né? Não. Pode crer. É, bom, então, e, tipo, esse é teu projeto de mestrado, né, basicamente, tipo, fazer toda essa conexão, essas contas. É, tu- sei lá, o tipo de resultado que tu vai obter vai ser, então, a determinação, por exemplo, do tipo de teoria de gauge. Qual o tipo de teoria de gauge, então, que realmente se adequa ao espectro de potências observado? Porque isso tem os dados, né? O espectro de potência da radiação de fundo, você tem isso, Sim. dados e tal, e daí tu chegou a fitar, chegou então buscar a descrição melhor, uma melhor descrição e tal. Qual seria Sim. a teoria de campos? Então, fitando os dados, dá para fixar alguns parâmetros dessa teoria, mas não todos. Tem bem mais parâmetros na teoria de campo do que dá para fitar no espectro de potência. Então, não dá para fixar unicamente essa teoria. Mas, basicamente, é, se obter uma teoria que tem milhares de campos escalares e, e relativamente poucos férmions em relação ao número de escalares. Tipo, eu não sei como é que isso não é tu não obtém uma estimativa. Eu não sei se tu faz isso com um programa numérico, assim, para tentar fitar, ou é uma coisa mais analítica. Por exemplo, quando tu fala milhares de escalares. É que eu não sei muito sobre. Sim, é, eu não fiz isso, na verdade, mas é um negócio que foi feito com o programa. sim, pode crer, pode crer. Bom, faltam uns 10 minutos para terminar o tempo. Não sei se tem algum ponto, assim, tipo, que tu acha interessante sobre todo esse estudo, enfim, que tu acha legal de comentar, enfim. Não sei. É, tipo assim, tudo isso é um exercício, também é um grande exercício de entender teorias de campos e teorias de cordas e, tipo, fazer isso entrar em contato com.
Realmente, porque normalmente quando a gente estuda coisas assim, coisas mais teóricas, a gente, tipo, teoria de campos, teoria de cordas, é uma coisa mais matemática mesmo. E esse estudo ele tem uma conexão bem forte com, de certa forma, com o experimento mesmo, né? Sim. Observação e tal. Isso é muito legal. Tipo, só mais uma pergunta sobre essa teoria de campos. É porque normalmente quando tem a teoria ADS-CFT, tipo, essa correspondência ADS-CFT, tu tem uma teoria que é tipo super Yang-Mills, né? Tem a supersimetria, né? Sim. É, no caso da cosmologia holográfica, não é Superior News. Ah, nesse caso não é. Não. Ah, pode crer. Mas por que, por que isso? Porque, tipo, normalmente acho que é super por causa da. Porque tu normalmente tem uma teoria de supercordas do outro lado, né? Sim. Da correspondência. Mas. Bom, enfim, não sei. Eu também não sei muito, não sei. Né, que na DSFT, é, na verdade, se tem um caso particular dessa correspondência de gravitação gauge, e aí o espaço ADS ele corresponde a uma teoria de super Yang-Mills. ADS, ADS 5 vezes S5 dá uma teoria de super Yang-Mills. Só que no caso da cosmologia, você não tem, na verdade, um espaço exatamente ADS. Pode crer. Ah, na verdade, tu não tá considerando todo esse espaço, tipo, de 10 dimensões ADS, 5 vezes S5. Tu tá considerando só um espaço de 4 dimensões mesmo. Sim, isso. É um modelo, tipo assim, tu pega a teoria de cordas, mas tu olha para tu olha para um universo que é o universo que a gente, tipo, vamos dizer assim, observa. Sim, isso. E a gente encontra um pouco com. Pode crer. Então, então, eu quero te agradecer, valeu, Ulisses, por ter topado participar da live e ter explicado toda a tua pesquisa que eu achei muito legal, muito massa. E, tipo, a galera interagindo bastante foi bem da hora, foi bem legal. Eu que agradeço pelo convite. Valeu, brigadão, viu? Então é isso, valeu todo mundo que assistiu e tamo junto, abração.